Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Didático, científico, inclusivo ou apenas uma sala de aula e muita conversa fiada. No Rasta News de hoje, temos uma missão: mostrar como a minha, a sua, a nossa mente foi ocupada por ideias tão fora da realidade que, ao pensarmos no passado, a nossa imaginação frequentemente navega por eventos e imagens que jamais existiram. No Rasta News de hoje, mentiras da escola. O mundo do menino Charlinho brasileiro, com seus professorinhos, é um mundo que, na realidade, é fictício. De simplificações grosseiras, janelagens passadas através dos séculos, a mais pura quilingagem, o imaginário do jovem juvenil vem sendo povoado da mais pura conversa fiada. Hoje, é dia de soltar a Gabriela Prioli, que está dentro de nós, e perguntar onde estão os dados, Monark. Mas, Monark, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluído. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. Eu não tenho dado, cara. Você não, eu sei que tirou, é o data, foda-se. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados estatísticos. Tô falando isso, é uma conversa. É o ideal. Crítico, né? Então, se é incontestável, traga o dado, meu amigo. Se é científico, traga os números, né? Cadê a fonte? Tá aqui a fonte. E vamos sair daqui mais esclarecidos sobre essas mentiras e quilingagens. Começando por mentiras simples, tipo achar que Viking usava elmo com chifre, que é uma mentira criada pra gurizada aí se sentir melhor quando a ex diz que o problema não é você, mas ela. A aula de geografia e de ciências tinha muita conversa fiada. A pior de todas era aquela que ia faltar água potável em breve e o mundo ia ter que invadir o Brasil para tomar os nossos rios, que são mais rios do que os rios que você encontra nos mapas de rios globais. Na época isso era uma questão de Estado, né? Era discutida até nos mais altos comandos das Forças Armadas. Roteiro de filme? Sim. Mas a realidade é que o saneamento se expandiu pelo mundo. A proteção de nascentes e outras ações reverteram o quadro alarmante da água, exceto no Brasil, onde as pessoas cagam no mar. Hoje em dia eu consigo imaginar a quantidade de mentira que se ensina na aulinha de ciência, né? Gurizada aprendendo gênero, construção social, por um professor que não sabe nem o que significa gênero ou construção e muito menos social. Mas vamos deixar isso de lado, né? Isso aí é um problema da gurizada de hoje em dia e vamos focar na matéria que é a grande vítima e a grande vilã das escolas. A história e as conversas que eu ouvi na minha época de colégio. Começando pela antiguidade, quem passou pelo ensino médio brasileiro, seja via livro didático, seja via apostila, provavelmente aprendeu que a Grécia Antiga era um verdadeiro banho dos campeões, né? Em algumas visões a mulher só servia para reproduzir e que o negócio mesmo era a broderagem com filosofia, né? E em outras, que o povo pagão era o povo mais livre, tipo a juventude do Lula na entrevista para Playboy. A realidade, no caso, era muito mais complexa e, claro, muito mais humana. Havia práticas como a paiderastia em Atenas, mas elas estavam cercadas por normas, rituais e contextos específicos da aristocracia urbana, né? Aristóteles faz uma crítica interessante sobre o desejo sexual desordenado em sua ética, né? Sobre a noção de finalidade. Então achar que mandar o pau à merda era a coisa mais tranquila do mundo e tal, não era bem assim. Também não era a Grécia inteira. Não era toda hora, a relação tinha também um cunho pedagógico e uma hora o Eromenos, que estava sob a tutela do Erastes, deixava o seu Erastes e ia viver a vida adulta. Não era nem de perto o que hoje a gente entende como torcida do São Paulo, né? Mas foi uma conversa fiada que herdamos dos modernos, nascida ali entre estetas românticos do século XVIII, como Winckelmann, que curtia uma Bratwurst e torcia por São Paulo, né? E foi inflada também ali no século XX por militantes mal informados, manuais escolares preguiçosos e cultura pop deslumbrada, né? O Nietzsche também ajudou na bagunça, né? Ao exaltar o espírito dionisíaco como força vital, até que chegou esse maldito cristianismo e censurou a punheta. É, né, Nietzsche? Vou dizer que Deus estava morto? Como é que tá a sua vida? Espalhar esse folclore grego aí, a galera espalhou o folclore de que tu morresse com sífilis.
Bom, ali pelas bandas do Império Romano surge uma outra mentira clássica, né? A de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Não tem um documento Constantino fundando a Igreja Católica. Mas é a versão da história preferida pelos professores surubistas e por outros irmãos. Por que será, hein? O fato é que em 313 Constantino apenas tirou a igreja da ilegalidade, mas a igreja já existia por 3 séculos, né? Com bispos, com concílios, com mártires e com liturgia. Tá tudo lá antes de Constantino. Mais que isso, a oficialização do catolicismo como religião do império só veio depois com Teodósio em 380, né? Quando Constantino já havia morrido. A tese, né, do fundador imperial, da qual não existe fonte alguma, é um caso clássico de como uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade. Ele mudou a doutrina, me mostre uma doutrina que ele mudou. Que é como essa mentira hoje tratada como dado histórico e que é a primeira mentira que temos aqui sobre a Idade Média. Essa mentira muitos pais repetem aos seus filhos simplesmente porque aprenderam na escola, né? A mentira de que a igreja proibiu o casamento dos padres para ficar com a herança dos sacerdotes, que iria para a esposa e para a família, né? Mas que conversa fiada, né? Que patrimônio é esse que você acha que padre medieval tinha, hein? O dinheiro dos fiéis da paróquia era dele, por acaso? A galera achava que o padre pegava o dízimo ali, colocava dinheiro em banco para render e investir em tráfego pago para vender mentoria. Meu irmão, essa gurizada vive numa mesquinharia materialista moderna do meu cu, meu. Aí escuta qualquer mentira e acredita porque ele mesmo nunca soube pensar de outra forma, né? Por muitos séculos, os sacerdotes ocidentais já não se casavam após serem ordenados. Vocês reclamam que o mundo só pensa em dinheiro, mas vocês também só pensam em dinheiro. São incapazes de entender que existe gente que está preocupada com coisas que estão acima disso. Como isso para muita gente é inconcebível, a galera continua olhando para essa época medida apenas pela sua própria pequenez, né? Pobre da Idade Média, né? Essa é a grande vítima das salas de aula, né? Eu até fiz o meu Rasta News recentemente sobre a Idade Média, em que desmistifiquei algumas mentiras, mas uma muito boa que a gente não chegou a falar era a famosa Cruzada das Crianças, né? Que a escola pinta como uma fileira de meninos que a igreja mandou rumo a Jerusalém, porque a pureza e a inocência das crianças conquistaria a Terra Santa, e aí terminaram sendo escravizados pelos muçulmanos. Basicamente, a galera pegou o culto ao jovem moderno que eles praticam e que nos dá aberrações como Criança Coach, Camilinha, Greta Thunberg, Greta Van Fleet e projetou no que é basicamente uma lenda romantizada. Em 1212, houve 2 surtos de peregrinação popular, sem bula papal, sem convocação pela igreja, nem exército, né? Gente muito jovem e muito pobre, mas não eram crianças em sua maioria. Mas isso foi usado para caracterizar a Idade Média como uma idade supersticiosa e atrasada. Mas o tópico que fez o carimbo de Era das Trevas pegar na Idade Média mesmo foi uma outra groselha, né? A de que a igreja oprimia o desenvolvimento do conhecimento e da ciência. Todo mundo aprende que na Idade Média não havia grandes invenções nem projeto tecnológico, né? Quando lá nasceram as universidades, as catedrais, floresceu a escolástica, surgiram técnicas e instrumentos como relógios, moinhos, arado pesado, óculos e tudo mais. Escuta até hoje roqueiro achando que a galera da Idade Média dizia que a Terra era plana, né? Isso aí é uma invenção cretina do século XIX, né? No mundo letrado medieval, a esfericidade clássica era corrente, né? Ah, mas os medievais eram supersticiosos. Pô, minha filha, calma aí, né? A tua espiritualidade é pagar aplicativo de meditação com voz de influência, né? Você tá aí, ó, tentando evoluir a sua alma e o seu espírito, ouvindo disco de Enya, lendo Clarice Pinkola e escutando Bea Duarte, colecionando cristal aí, praticando massagem tântrica com leitada na cara. Porra, meu irmão! Quer falar dos meus parceiros medievais, grandes bardos místicos? Mas a galera apela sempre aos casos clássicos do obscurantismo medieval, que nem são medievais, e sim da virada para a modernidade, né? E aí o caso de Giordano Bruno e Galileu Galilei são os clássicos, né? Giordano Bruno é vendido como se ele fosse um mártir da ciência, só que ele estava longe de ser cientista, né? O maluco não fez descoberta nenhuma, não fez experimento nenhum, nem estudou as ciências modernas, né? O que havia nele eram várias teses heterodoxas, né? Negação da trindade, negação da encarnação, panteísmo mágico, hermetismo, fala de mundos infinitos, né? O processo em Roma tratou principalmente de heresias teológicas e não de defesa do heliocentrismo, né? Ele não foi condenado por defender teorias científicas, mas por prática de feitiçaria. Já Galileu, o queridinho dos cursinhos, é conhecido por ter sido condenado e queimado nas fogueiras da Inquisição por defender a ciência, né? Na verdade, ele não foi condenado por defender ciência nenhuma, e muito menos morreu na fogueira, né? A condenação veio porque ele tratou o heliocentrismo como um fato consumado, sem provas aceitas à época, e ainda ridicularizou o Papa no livro. Então, o Papa Urbano VIII, que antes fora seu patrono, conduziu o desfecho
para uma abjuração formal e prisão domiciliar. Depois disso, Galileu seguiu trabalhando. Em 1638 publicou 2 novas ciências fora da Itália. Não teve fogueira, não teve tortura e ele morreu em casa tranquilo. O próprio princípio de relatividade do Galileu, de que todo observador em um referencial inercial precisa experienciar as mesmas leis da física, faz com que essa questão de heliocentrismo versus geocentrismo vá pros cacete, tá entendendo? O heliocentrismo é ótimo para você calcular a órbita dos planetas, o geocentrismo é ótimo para você calcular a subida de um foguete. A escolha de referencial vai depender das suas necessidades, né? Só como essa galera não consegue derivar um polinômio, nem somar os ângulos internos de um triângulo, aí fica aquele negócio, né? I fucking love science. O padrão das mentiras escolares é sempre o mesmo, né? História de grandes vilões, mas sem nenhuma data, nenhum dado para se averiguar, nada escrito, nenhum testemunho. Isso quando uma obra lixosa de ficção, sei lá, o nome da Rosa, não é apresentada em sala de aula como se fosse fonte de informação histórica, ou então o Código da Vinci, né? Minha galera, o Brasil é um país onde se passa Código da Vinci em sala de aula para se debater a Igreja Católica, né? O negócio é o mais puro folclore iluminista. Nem na minha época de ateu comunista eu achava o Código da Vinci digno de nota. Senhor dos Anéis, que é um livro de fantasia, ensina mais sobre a Igreja e a história da Europa do que o Código da Vinci, né? E não passa de um compilado de janelagens e bobagem em forma de livro, né? Mas vamos seguir a nossa cronologia e falar mais da modernidade, né? Onde os intelectuais seguiam caindo em velhas tentações. Seguindo com a modernidade, temos a lorota cabeluda, cretina e canalha de que a Igreja Católica cobrava indulgências e vendia vagas para o céu. Como assim, seu professor? Eu dou meu palio branco 97 se o professor de história souber o que são indulgências, né? Indulgências não são e nunca foram vagas no céu, né? Se o teu destino é o inferno, não tem indulgência que dê jeito. A doutrina das indulgências é assim. A indulgência não perdoa a culpa, ela apenas remite a pena temporal de pecados que já tenham sido confessados. A realidade histórica é que a antiga Basílica de São Pedro estava deteriorada. Júlio II iniciou a reconstrução em 1506 e depois Leão X vinculou a pregação de indulgências às doações para financiar a obra, da mesma forma que você pode fazer uma penitência simplesmente fazendo uma doação, um ato de caridade, né? Se algum padre abusou disso para tentar fazer um caixa, como aquela velha história de cada shilling que vai caindo é uma alma que sai do purgatório, que é o caso do Johann Tetzel, né? Isso era um abuso individual do padre, nunca foi a doutrina da igreja. E no caso do Tetzel, a ele foi dada uma importância exageradíssima, né? A prática ela era condenada pela igreja, ela jamais foi política da Santa Sé, tampouco faz parte da ortodoxia e do magistério. Uma outra mentira é que a modernidade foi a época em que finalmente as grandes navegações provaram que a Terra era redonda contra a vontade da igreja. Como eu já disse antes, os medievais já conheciam a forma da Terra. Aliás, não apenas os medievais. No século II a.C. já se tinha medido a circunferência da Terra, né? A discussão que houve com Colombo não era sobre a forma da Terra, mas sobre a distância. Tanto que a galera foi lá, tentou a circunnavegação, não deu certo porque acharam terra, e o que é que acontece logo depois? A igreja manda os jesuítas para ir ajudar na colonização. Dizem que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, mas eu acho que, observando a nossa lista, no Brasil basta contar uma mentira uma só vez que ela já se torna verdade, né? É muita mentira para se repetir tantas vezes, né? O QI 83 absorve a mentira com velocidade. Em 2050 a gente vai ver essa história do QI 83 também como tipo uma conversa fiada que a galera escutava por aí na nossa época. Bom, assim chegamos num momento histórico que é o xodó das escolinhas, que é o iluminismo. Se você odeia a Igreja Católica, fica aqui que aqui você vai se encontrar, né? O iluminismo é apresentado aos alunos como um momento em que a humanidade descobriu a ciência e libertou a verdadeira razão das sombras da Idade Média. Mas será verdade? Na verdade, os iluministas desdenharam da fé histórica da Europa, mas na realidade, os iluministas eram mais supersticiosos do que qualquer medieval. Newton, gênio da física e da matemática, escreveu uma montanha de páginas de alquimia, parte do seu projeto intelectual científico. Kant levou a sério o místico Swedenborg nos sonhos de um visionário, tentou marcar até onde a razão vai e onde começa o mistério e terminou no In My Mind. Hegel dá à razão um tom quase religioso e bebe em místicos como Jacques Bohme, por meio de um Schelling, e traz uma mística reciclada em dialética que é a mais pura gnose. Receba a gnose! Ao mesmo tempo, a engrenagem iluminista, que se vendia como desmascaradora de mentiras, também fazia propaganda, reciclando e alimentando a lenda negra anti-espanhola, com panfletos e gravuras inglesas e holandesas e leituras recortadas de Las Casas. É por isso que muita gente ainda repete que a Inquisição espanhola teria matado centenas de milhares, né? Quando você acha que foi isso que aconteceu, você está repetindo uma propaganda anti-ibérica dos seus adversários históricos. Voltaire, patrono das citações na internet sobre tolerância, fazia campanha aberta contra a igreja com seu bordão
esmaguem a infame. Muitos homens da razão circulavam por lojas maçônicas e sociedades letradas com ritos e símbolos. Ou seja, a era da razão é na verdade a era da gnose. Ela chegou foi com cheiro de cu de bode e tomando sol no períneo. Feita a faxina na Europa, vamos virar também o espelho para a nossa casa. A história do Brasil colônia também é uma feira de mentiras ideológicas. Desde coisas simples, tipo dizer que o Brasil era só monocultura de açúcar e depois o ouro, e ponto, né, para diminuir a importância histórica dos homens e mulheres que construíram o Brasil, até dizer que as capitanias hereditárias foram um fracasso, o que não faltam são mentiras. Uma delas é a ideia de que os portugueses tropeçaram no Brasil enquanto caçavam tempero das Índias, né? Isso aí é uma lenda que é até sacanagem com os grandes navegadores portugueses, né, cara? Imagina, porra. A galera inventa esse tipo de mentira só pra chamar português de burro, né? Só pra tirar o mérito dos caras no Brasil, né? Para ir à Índia, as naus desciam ao Atlântico Sul e faziam a volta do mar, pegando ali os ventos alísios que empurram naturalmente para o oeste. Cabral saiu com 13 naus, pilotos calejados, meu amigo, escrivão e religiosos. Era o kit completo para tomar posse, né? Ele avistou terra, ergueu o padrão, celebrou missa e registrou tudo ali na carta de Pero Vaz de Caminha. Claramente eles foram para uma área que pertencia aos portugueses. Eles já sabiam que tinha alguma coisa ali, já tinha no Tratado de Tordesilhas, né? Já conheciam os relatos de que havia terra para aquele lado, mas a galera insiste como se fosse assim: eita rapaz, olha que essa terra, que legal. O seu professor vai dizer que o europeu apagou as línguas indígenas quando foi um padre jesuíta, o José de Anchieta, quem publicou a primeira gramática da língua tupi em 1595. E por 2 séculos, os missionários registraram e ensinaram línguas locais. A política de sufocar a língua geral e impor o português veio 200 anos depois, com o déspota das luzes, o seu Marquês de Pombal e o seu estado pombalino. A independência brasileira também é bastante vilipendiada, né? Ninguém acha que o negócio aconteceu como na música dos originais do samba, né? Mas, porra, o meu professor de história dizia que Dom Pedro estava montado numa mula gateada, com caganeira, né? E que ele só disse, porra, essa intendência é de morte. O jovem adora um professor engraçadão, né? Então ele simpatiza com essa historiografia marxista ou essa historiografia debochada a Eduardo Bueno, que vive fugindo do Thomas Juliano, né? Ou então se educa com versões laertianas da história no estilo Pasquim. Ninguém tem saco para ler um Pedro Calmon. Pedro Calmon é um porre, segundo o juiz Odorico ali, né, de Nelson Rodrigues. Ninguém tem a reverência que um Capistrano de Abreu tinha sobre o assunto. O brasileiro é como dizia Nelson Rodrigues já, né? É um narciso às avessas, ele cospe na própria imagem. O tom é sempre assim, não, vamos derrubar mitos. E aí terminam criando mitos novos, com sinal trocado, contado por algum trovador roqueiro com jeitinho de argentino. Vamos dar um respiro, porque estamos chegando ao fim, mas ainda temos uma leva de mentira e queremos chegar até o final. Sei que já falamos de várias hoje, mas vamos respirar e focar porque temos e queremos ir até o fim. A historiografia da República também tem as suas conversas fiadas. Desde o golpe republicano tratado como uma espécie de revolta popular, mas tem conversa fiada no vestibular, né, que é a tal política do café com leite, que era mostrado como se fosse um pacto sólido ali entre São Paulo e Minas, alternando presidentes com a elegância de um rodízio de sushi entre oligarcas, né? É bom revisar a carteira, mesmo. Isso aí foi mais um apelido criado depois do jogo para parecer que tinha regra, né? O que rolava mesmo era um país costurado na base da fraude eleitoral, dos conchavos regionais e de militares tirando e botando o presidente conforme o humor da caserna. Nada que se pareça com a República de hoje. A tal alternância foi cheia de furo, né, meu amigo? Teve paulista sucedendo paulista, teve mineiro rompendo com paulista, teve Rio Grande do Sul entrando de bicão com Getúlio, ou seja, não era pacto, era uma roleta, né? Mas como o pessoal da historiografia dos anos 80 precisava de uma caricatura da Primeira República para justificar a Revolução de 30, eles inventaram esse revezamento fictício como se o Brasil fosse uma mesa de truco entre cafeicultores e leiteiros, né? São os intelectuais leitudos. E o pior, a gente aprendeu isso como se fosse fato em aula de história, né? Vai vendo. Agora, o período campeão da conversa fiada é o período que sempre inspirou muita gente, que é 1964. Eu não preciso dizer pra ninguém aqui que eu não sou simpatizante dessa merda, eu quero mais é que os milicos se fodam, vão pra puta que o pariu, o Ustra pode chupar o meu pau. Mas certamente seu professor de história te ensinou que tudo foi obra da CIA. Será verdade? Será mentira? Para esclarecer essa questão, chamamos aqui ele que viveu de perto essa história e sabe tudo sobre o assunto. O nosso querido amigo, o agente da CIA, Monsieur Leite de Pau.
Confesso que sim, são verdadeiros os boatos. A CIA esteve envolvida na Operação Brother Sam, oferecendo suporte tecnológico, logístico e técnico para o Brasil no ano de 1964. Eu estive envolvido junto com meu professor Johnny Jackson quando a União Soviética ameaçava pôr seus tentáculos na América do Sul. Foi então que eu disse, oh meu Deus, Jack, o que nós vamos fazer agora? E ele disse que faríamos o que teria de ser feito. Nós não podíamos simplesmente deixar o país cair nas mãos dos russos, quer dizer, seria um caminho sem volta. Imagina se ao invés de pães de queijo estivéssemos bebendo vodka e comendo estrogonofe. Nós dos Estados Unidos da América acreditamos que o povo brasileiro deveria ser grato pela nossa gigantesca compaixão. A minha secretária Kate me perguntou se eu era particularmente favorável ao governo militar e eu disse, Kate, eu estou comendo panquecas, me pergunte outra hora. No entanto, apesar da perversidade dos militares, quer dizer, pelo menos eles não eram comunistas. E também não é como se houvéssemos feito a Marcha pela Liberdade, a Marcha para Jesus, a Marcha da Família ou qualquer outra dessas marchas que a direita brasileira insiste em fazer. Eu penso, já que vamos marchar, por que não logo com militares de verdade? Por isso a CIA se envolveu tão intensamente nesses dias. Poxa, Monsieur Le Depot, que relato, hein? Que não legal, né? Bom, todo mundo sabe que antes de 64 já havia militantes brasileiros recebendo treinamento de guerrilha em países como Cuba, como China, e após o golpe, esses quadros voltaram ou inspiraram a formação de grupos armados no país. A LN, VAR Palmares, MR8 e no campo, a guerrilha do Araguaia. Muitos professores mentem dizendo que essa galera lutava pela democracia, né? A própria Dilma já falou diversas vezes que lutava por democracia e liberdade. Essa aí eu nem preciso rebater, porque os doidões, mais doidões da esquerda brasileira, né, os ex-guerrilheiros Eduardo Jorge e Fernando Gabeira, já confessaram a verdade. Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Bom, como já estamos perto de encerrar, temos mais algumas mentiras clássicas dos professores de história que quero analisar. A primeira é o fascismo e o nazismo de direita, né? Primeiro, fascismo e nazismo viraram simplesmente xingamento para o cara chamar quem ele não gosta ali no Reddit. Beleza, anticomunista os fascistas até eram, mas anticomunista até os comunistas também são. Se vocês, né, vocês vão esquecer do que aconteceu com Trotsky. Quem matou mais comunistas do que os próprios comunistas? Mas se você quer saber se eles eram de direita ou de esquerda, o que eu digo é o mais óbvio. O fascismo sempre se apresentou como a terceira via, que é também conhecida como a via anal. Não era nenhum nem outro, eles eram o extremo centro. A ideologia de hoje que mais bebe do fascismo é a quarta teoria política, e eles se colocam como o centro alto. Não é isso? Que faz a alquimia nas três grandes ideologias do século XX e tira delas o que há de melhor e o que há de ruim eles expurgam. Os fascistas rejeitavam tanto o capitalismo individualista quanto o marxismo internacionalista. O que não interessa porque, no final das contas, tanto os capitalistas de hoje quanto os marxistas de outrora só conhecem a boa e velha economia fascista. Mas o que é inegável é que eles eram revolucionários. Então, né, pô, me diga aí, quem é que está mais próximo dos fascistas? Eu que os nego veementemente como fruto da modernidade totalitária, ou você que tem o próprio modernismo totalitário para chamar de seu? E para fechar, a última grande mentira dos professores de história é: a Igreja Católica apoiou o fascismo. Bom, primeiro, o Papa Pio XI denunciou a estatolatria fascista já em 1931. Depois, ele reafirmou a doutrina da subsidiariedade que contradizia a mentalidade centralizadora e imperialista dos fascistas, né? E em 1937 condenou o racismo e o neopaganismo nazista na Mitbrennender Sorge, lida nos púlpitos alemães quando Hitler já está no poder, inclusive. Daí, veio o Papa Pio XII e, durante a guerra, abriu conventos, mosteiros e até o Palácio de Castel Gandolfo para abrigar judeus, e foi reconhecido na época por rabinos e diplomatas.
Pinchas Lapid estimou que até 860 mil judeus foram salvos com apoio direto ou indireto da igreja. Essa ideia de Papa de Hitler só surgiu depois, nos anos 60, quando a KGB lançou a Operação Seat 12 para difamar a igreja e enfraquecer sua influência no Ocidente. Daí eles deram apoio à peça de teatro O Vigário, que depois serviu de base para o filme Amém, do aquele menino lá, o Costas Gastas, lançado em 2002. É por causa desse filme que hoje muita gente repete por aí que a igreja acobertou os nazistas. Só que a base dessa história veio inteirinha da propaganda soviética. Na verdade, senhoras e senhores, o cidadão médio de hoje tem inúmeras concepções que ele compartilha com os nazistas e com os fascistas. E o único antídoto de fato para essas concepções, como o darwinismo social e progresso inexorável da história, é a doutrina católica. A Igreja Católica é a verdadeira inimiga do nazismo e é a verdadeira inimiga do comunismo. O resto, todo mundo compartilha a visãozinha de mundo. Então, meus amigos, o problema da escola não é simplesmente doutrinação comunista. O buraco é muito mais profundo e muito mais antigo. Há séculos, a Europa cristã virou alvo de uma usina de caricaturas que trocou a memória histórica por meme e canalice. Constantino transformado em fundador da igreja, Cruzada transformada em bandidagem, Idade Média transformada em trevas, superstições e terra plana, iluminismo travestido de luz da racionalidade. Toda essa conversa fiada vira farofa quando confrontada com a realidade. O episódio de hoje não foi feito para trocar um panfleto pelo outro, certo? Mas é para a gente se dar conta de que há séculos, muito antes do comunismo, a educação e a cultura têm sido alvo de ideólogos e que todos nós somos vítimas de um defeito muito maior e que persegue a humanidade desde a sua queda: a bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para eles todos vocês aí que há décadas trabalham na divulgação da conversa fiada, professor de História de Ensino Médio, certo? Precisa de explicação? É só assistir de novo esse episódio que fica claro que os nossos professores de História andam exercendo o seu poder de educar a imaginação do jovem de maneira bastante irresponsável. É mais do que merecido, então, portanto, e por fim, fica aqui aos professores de História de Ensino Médio o nosso Troféu Bigodagem. Rasta, o que a Igreja Católica nos ensina sobre doação de órgãos? É tipo a lei de Gil, só que com qualificação, né? Não se colocando em risco desnecessário e como ato de caridade, sem comércio, né? Só não vale doar o furico. Rasta, por que o Estado é laico? É porque ele não deu muito certo como confessional, né? Daí resolveram fazê-lo laico, para que quando ele desse errado novamente, ninguém mais pudesse afirmar o que é certo ou errado, né? Stonks. Rasta, me dê uma mensagem de motivação para parar de procrastinar e lutar para sair da pobreza. Meu irmão, a pobreza não é pecado nenhum e pode ser bem digna, pode ser bem honrosa. Já a preguiça, sim, essa aí te leva direto pro colo do capeta.